Boa noite a todos, não é? Todos são muito bem-vindos nesta noite na nossa, que nós chamamos Telescola da Bíblia, não é? E nesta noite iremos avançar nesta série de mensagens, nesta série de estudos da Palavra de Deus, que temos vindo a falar acerca de princípios de uma fé vencedora, não é? Princípios de uma fé vencedora. Temos visto muita coisa boa, muitas coisas, muitas perspectivas diferentes acerca desta temática tão grande. Das coisas mais vastas na Palavra de Deus é o tema da fé, não é? Nós podemos estar aqui muito tempo, e temos estado já algumas semanas a falar sobre este tema. Tem sido muito interessante, muito enriquecedor, e nós hoje vamos avançar um pouco mais na fé, falando um pouco já como é que nós vamos poder libertar a fé e operar nessa fé e ver resultados práticos a acontecer cada vez mais na nossa vida. Mas antes disso vamos convidar o Espírito Santo, não é? A palavra de Deus diz que Ele é o divino mestre que nos ensina todas as coisas, não é? Por isso vamos orar nesta noite. Espírito Santo, eu te dou graças pela tua palavra que tu ungiste os teus servos, Senhor, a escrevê-la, e nesta noite eu te peço que tu nos ajudes também a poder transmiti-la de acordo com a necessidade, de acordo com a atitude, de acordo com aquilo que cada um precisa no seu coração de receber de ti nesta noite, Senhor. Nós te louvamos porque no mundo espiritual não há distância física, e por isso nós louvamos-te porque através desta plataforma nós podemos chegar também à casa de cada um, Senhor, ao coração de cada um com a tua palavra, e nós sabemos que ela não volta para trás vazia. Por isso nesta noite nós declaramos que a nossa mente está alerta, o nosso coração está receptivo. Nós desfazemos quaisquer filtros espirituais que o inimigo tente colocar, mas ele não vai conseguir de forma alguma evitar que a palavra de Deus, que Deus quer transmitir ao coração de cada um, chegue ao seu destinatário de uma forma poderosa, impactante, relevante, e cada um de nós, Senhor, possa dar fruto abundante, de acordo com esta mesma palavra. Nós te agradecemos, Senhor. Nós nos colocamos nas tuas mãos. Nós louvamos-te, Senhor, pela vida de cada pessoa que está neste momento, Senhor, a ouvir esta transmissão em direto, ou aqueles que vão também ver mais tarde. Nós abençoamos as suas vidas, abençoamos as suas casas, os seus lares. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça abundante, essa graça multiforme, Senhor, que se manifesta cada vez mais na nossa vida, e que através desta temática da fé, para nós aprendamos cada vez mais como receber de ti, como caminhar, né, nesta nossa vida cristã de acordo com os teus princípios, Senhor, como teus filhos amados, Senhor, não como mendigos, não como bastardos, mas como teus filhos amados que nós somos, usufruindo de tudo o que tens para nós e caminhando nesta nossa vida, Senhor, usufruindo dos teus princípios, dos teus planos, do teu propósito, porque é esse o nosso objetivo. Sabemos que tens um plano e um propósito para cada pessoa, Senhor, que nos está a ouvir neste momento. E é essa a nossa oração, que cada vez mais esse plano e esse propósito se cumpra. E todo aquele que ouve e recebe diz um forte Amém. Aleluia. Por isso vamos avançar então nesta noite para este repasto espiritual, né? Espero que todos estejam com fome e sede de Deus. Aleluia. Amém? Sim? E então, nesta noite eu gostava de conversar um pouco convosco acerca da forma como a fé é libertada, né? A forma como a fé é libertada. A fé tem que, para operar, né, ela não basta existir, ela tem que ser transmitida, ela tem que operar, ela tem que ser libertada através de determinados canais, né? E nós vamos ver isso hoje na Palavra de Deus. Eu quero vos convidar a possam abrir a Bíblia. Nós vamos ler aqui um texto
um texto com vários versículos, mas é importante nós percebermos aqui o contexto disto. Então peço que vocês abram, por favor, no livro de Tiago, capítulo 2, e vamos ver algo aqui que o apóstolo Tiago, e este Tiago, como muitos saberão, outros não, Tiago, aqui este Tiago não era o Tiago de Pedro, Tiago e João, digamos aqueles três apóstolos, três discípulos que andavam mais próximos de Jesus. Esse Tiago foi morto, não é, por Herodes. Foi morto em Atos capítulo 12, vocês estão lembrados, não é? Quando Tiago foi preso, foi morto à espada, e depois também prenderam Pedro, também com a mesma intenção, mas depois a palavra de Deus diz que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, e então Pedro, graças a Deus, conseguiu salvar-se. Então este Tiago é irmão de Jesus, ou meio-irmão, né? Meio-irmão de Jesus, irmão apenas parte mãe, né? Aparece mais tarde, né? E torna-se mesmo até o pastor da igreja em Jerusalém. É este Tiago, né? É este Tiago. E então este Tiago, ele escreve uma carta fantástica. Ele escreve uma carta cheia de princípios poderosíssimos. Eu gosto deste Tiago, porque ele não tem papas na língua, não é? Por isso que eu gosto muito dele também. Ele diz as coisas como elas são, às vezes até coisas difíceis, né, de nós ouvirmos e absorvermos, mas ele dá-nos princípios tremendos. Há até quem defenda que o livro de Tiago deve ser o primeiro livro da Bíblia a ser lido, não é? E não é nada de errado, não há nada de errado nisso. É um livro fantástico, não é? Um livro fantástico. Então eu convido-vos a abrir Tiago no capítulo 2, e vamos ler aqui a partir do versículo 14. Vamos ler a partir do versículo 14 até a parte final, até o final deste capítulo, né? Até o versículo 26. Então diz assim, Tiago 2,14. E podemos todos acompanhar a leitura nas nossas Bíblias em casa. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, se algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Alguém, porém, dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demónios também o creem e estremecem. Queres comprovar, porém, ó homem insensato, que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E assim, né, se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado para justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vendes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez partir por outro caminho? Assim também, como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Né? Até aqui a parte final do capítulo 2 de Tiago. Né? Esta leitura, né, é uma leitura que eu acho muito importante e que ao mesmo tempo pode causar assim algum choque, né, ao ouvirmos aqui falar tantas vezes de obras para aqui, obras para lá. Mas eu acho que é importante, se calhar, antes de nós até avançarmos
avançarmos aqui dentro do capítulo 2 de Tiago, percebemos uma coisa muito simples, né? E nós, se calhar, entendemos isto muito bem, porque Tiago fala muito aqui acerca de nós sermos salvos também com as obras, né? E alguém pode pensar, mas isso quer dizer, isto aqui está a falar salvação pelas obras, então somos salvos pelas obras, eu pensei que não era, que era pela fé. Bem, aqui não está a falar de obras da lei, aqui não está a falar de boas ações que nos levam à salvação. Aqui Tiago está a falar de obras correspondentes, digamos que elas manifestam a fé que nós temos, elas espelham a fé que nós temos, elas são o produto, não é? Elas são o produto, elas são a consequência da fé que já existe em nós. Nós não somos salvos efetivamente pelas nossas boas obras, mas nós podemos ver isso melhor até, e se quiserem deixem estar aí um dedo, uma marca, em Tiago 2, e vejam, por exemplo, o que é que diz em Efésios, né? Efésios capítulo 2, Efésios 2. E Efésios capítulo 2, vamos ler aqui 3 versículos. Penso que é um texto que muitos de vocês conhecerão, mas eu queria chamar a vossa atenção para isto, para percebermos aqui melhor o que é que Tiago está a falar. Porque Tiago pode ser, por vezes pode ser mal entendido, né, se não for contextualizado bem a coisa. Então diz assim, Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Porque é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, ou não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então o que é que Paulo está a dizer aqui aos Efésios? Será que Paulo e Tiago se contradizem? Não, Paulo e Tiago não se contradizem. Apenas estão a abordar diferentes temas sobre diferentes perspectivas. Por exemplo, aqui especificamente, Paulo aos Efésios está a falar sobre a questão da salvação. Salvação, novo nascimento, ok? Salvação, novo nascimento. E ele diz que a salvação é única e simplesmente pela graça de Deus. A salvação é pela graça de Deus. A salvação não vem de nada que nós possamos fazer. Nada. Não há boa ação nenhuma, ok? Não há boa ação nenhuma que nós possamos fazer que nos dê salvação. Zero. Né? Se o céu estivesse à venda, nós não teríamos dinheiro que chegue, não poderíamos fazer boas ações valiosas, por mais valiosas que fossem, elas não seriam suficientemente valiosas para comprar 1 milímetro quadrado de terreno no céu. Né? O céu não está à venda e nenhuma boa ação nossa compra o céu. Né? A nossa salvação em Deus não vem pelas obras. Se nós repararmos, diz que vem pela graça de Deus. Se vem pela graça, é de graça. Foi pago um preço, mas o preço não fomos nós que pagamos o preço. Se nós pudéssemos ser salvos pelas nossas boas obras, o que é que Jesus veio cá fazer então? Né? Se nós pudéssemos ser salvos por cumprir mandamentos, cumprir a lei, ou fazer sacrifícios, né? Fazer longas caminhadas, né? Longas caminhadas de penitência a um determinado lugar sagrado ou não sei quê, ou um sacrifício qualquer, andarmos de joelhos à volta não sei de quando, ou fazer não sei quê. Se nós pudéssemos ser salvos através dessas boas ações, dessas boas obras, desses sacrifícios, de ajudar o próximo, tudo isso,
algumas dessas coisas são interessantes, né? Como ajudar o próximo, isso é fantástico, né? Obedecer à palavra de Deus, isso é fantástico, né? Agirmos de forma correta, não mentirmos, né? Não roubarmos, não adulterarmos, isso é tudo importante. Agora, não são as nossas boas ações, não são as nossas boas obras, muito menos os nossos sacrifícios, que nos dão salvação. Então o que é que Paulo está aqui a dizer? É pela graça de Deus, aquilo que vai ativar a graça de Deus é a nossa fé, ou seja, nós não somos salvos pelas nossas boas ações, pelas nossas boas obras, mas crendo, aplicando a nossa fé na obra, letra maiúscula e única, obra que Jesus Cristo fez por nós há 2000 anos, né? Porque se nós pudéssemos fazer alguma coisa, então o que ele veio cá fazer era desnecessário, né? Se nós pudéssemos, né? Por exemplo, no final de morrermos, como nós vemos, né, no contexto católico romano, que a maioria das pessoas foram criadas em Portugal, nesse contexto, né, em que no final as pessoas morrem e mandam rezar missas por alma, como é dito, né? Quer dizer, se essas missas por alma salvassem as pessoas, o que é que Jesus veio cá fazer então? E se fossem necessárias missas por alma para salvar as pessoas, e essas missas são pagas, como é que os pobres eram salvos? Era complicado, não é? E são perguntas que se calhar alguns, muito poucos fazem, não é? E muitos pensam ou não se atrevem a fazer. Não é? Então, Paulo o que é que está a dizer? Nós somos salvos pela graça de Deus, pela obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Quando aplicamos a nossa fé por meio da fé, né? É um dom, diz aqui Paulo. É um dom, é uma dádiva. Não vem de vós, é um dom de Deus. É um presente de Deus. Se é um presente, nós não temos que pagar nada. É um presente, né? Quando te dão um presente, tu costumas perguntar quanto é que custou. Se és descarado, se calhar até perguntas, né? Mas não se deve perguntar, né? Não se deve perguntar. É um presente, é um dom. Deus deu-nos esse presente, Deus deu-nos esse dom a todo aquele que nele crer. Infelizmente, não vai ser para todos. É para aqueles que nele crerem, né? Como diz lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Agora, repara na diferença aqui destas duas expressões. Diz aí, Efésios 2, versículo 9, diz que não vem das obras para que ninguém se glorie, diz, eu fui salvo porque eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu sou uma grande pessoa, eu sou fantástico, eu sou não sei o quê, nada disso. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas depois diz, somos feitura sua, não é? Gosto da palavra no original, poema, somos poema de Deus, né? Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus criou para que andássemos nelas. Repara, a diferença aqui é clara, né? A pessoa pode confundir, mas acho que não, pensando um bocadinho ninguém vai confundir. Nós não somos salvos pelas boas obras, somos salvos para as boas obras. Isto é muito importante. Isto é importantíssimo que todos possam entender isso, né? Nós não somos salvos pelas boas obras, somos salvos para as boas obras, né? Somos salvos para as boas obras. Nós não somos salvos por intermédio, né? Das boas obras, mas somos salvos para as boas obras, ou seja, as boas obras, as atitudes corretas, etc., elas devem ser um reflexo da nossa salvação. Elas são consequência natural de nossa salvação em Cristo Jesus. Né? E no fundo é um pouco isso que
Tiago está a falar de uma outra forma, abordando o tema num outro prisma, mas ele está a falar aqui muito afincadamente no facto de que as boas obras devem ser, estas boas atitudes, estas obras, vamos chamar assim, estas ações são ações correspondentes, são ações que devem ser uma consequência de que em nós existe fé. Ele está aqui a falar da questão da fé e das obras. Sim, nós somos salvos pela fé, mas para as boas obras. Ou seja, e aqui entramos no fundo principal aqui da questão de hoje. A nossa fé deve sempre ter ações correspondentes. Caso contrário, não passa de realidade virtual. A nossa fé tem que ter sempre ações correspondentes. Caso contrário, não passa de realidade virtual. Ela não vai operar, ela não vai funcionar. Ok? Ela não vai funcionar. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tu podes te encher de fé. Tu podes te encher de fé. Mas não chega. Tu tens que agir de acordo com a fé que tens. Caso contrário, a tua fé não vai produzir fruto. Eu penso que isto não é difícil de entender. Tu podes ter muita fé, mas fé não é apenas crer. A fé manifesta-se, dá fruto, né? Ela frutifica quando tu ages em conformidade com a fé. O Tiago, ele pergunta aqui, tu crês? Os demónios também creem, até estremecem. Mas não basta crer. Não basta crer. A tua fé, para produzir fruto, ela tem que ter ações correspondentes. Tem que ter aquilo que o nosso amigo Tiago aqui chama obras. Ela tem que ter obras, porque a fé sem obras, como ele diz aqui no versículo 26, é morta. Ela pode existir, mas se não tiver ações correspondentes, está morta. Ele diz assim como o corpo, né? Tiago também diz, assim como o corpo, quando o espírito sai, fica morto. O corpo está lá, né? Ainda durante muito tempo ele não se vai decompor. Se o deixares lá, aquele corpo morto, ele está lá, mas ele, como não tem o espírito, ele não opera. Ele não funciona. Ele não funciona. Da mesma forma, a tua fé, se não tiver ações correspondentes, é a mesma coisa que estar morta, ela não funciona, ela não opera. Pura e simplesmente. Tu tens que a ativar. A tua fé, tu podes ter muita fé, no sentido de que estás cheio da palavra de Deus. No entanto, essa fé tem que ser ativada. Ativada. Caso contrário, ela está ali apenas latente e não faz nada, não produz nada. Vou dar um exemplo muito simples. Se tu chegas um dia a casa, estiveste a trabalhar todo dia, chegas a casa à noite e tal, e tu acendes a luz. Agora pensa um bocadinho. Antes de tu acenderes a luz, havia ou não havia eletricidade na tua casa? Em condições normais, claro que havia eletricidade na casa. Foi porque havia eletricidade que foi possível tu acenderes a luz. Agora, se tu não tivesses essa ação correspondente de chegares lá ao interruptor e ligares a luz, tu podias ter a casa cheia de eletricidade. Podias ter todos os cabos elétricos, as tomadas, tudo ali cheinho de eletricidade. Está tudo ali cheio de eletricidade por todos os lados na tua casa, mas podias estar às escuras.
se não ligasses o interruptor. Assim um bocado é a nossa fé. Tu podes ter uma espécie de, né, fé em estado potencial. Mas se não ativares a tua fé, se não, é como uma forma de aperfeiçoar a fé, completar a fé, através dessas ações correspondentes. E essas ações correspondentes, nós vamos ver hoje, de uma forma muito simples. E depois na próxima semana iremos ver ainda um bocadinho mais profundo. Mas duas formas muito simples, né? Que são as palavras e depois também outras atitudes correspondentes. Mas as palavras são muito importantes. Aquilo que tu dizes. Aquilo que sai da tua boca em correspondência, na sequência da tua fé, é fundamental. Essa é a primeira forma de nós libertarmos a nossa fé. A primeira forma de nós ativarmos a nossa fé é com as nossas palavras. Só ouvires a palavra de Deus e ganhares fé no teu coração, isso é fantástico, mas não chega. Nada vai mudar na tua vida, nada vai funcionar em função da tua fé se tu não ativares a tua fé. Se tu não libertares a tua fé. Ela tem que ser libertada, ativada. E a primeira forma de o fazeres, como eu disse, é efetivamente através das tuas palavras. Essa é a forma principal. Essa é a forma principal, né? Nós agirmos em fé, libertarmos a nossa fé. Não basta termos essa nossa fé no coração. Né? Não basta. Há pessoas que pensam que eu vou agir em fé. Agir em fé que é... eu creio que estou curado, por isso vou deitar os medicamentos fora. Não faças isso. Né? Não faças isso. Muita gente age enfesada em vez de agir em fé. Okay? Eu conheci um crente há muitos anos, numa igreja. Né? Um novo convertido, que ele não aprendeu bem os princípios de fé. Ele tinha um problema de saúde. E ele um dia decidiu, pela sua autodeterminação, pela sua cabeça, ok? Sem confirmação médica de que estava curado, ele apenas decidiu, não, eu estou curado e acabou. E parou de tomar uma determinada medicação. E morreu. Né? Um dia encontraram na cama morto. Né? Ou então, né, aquele que, eu creio que Deus superviu necessidades, por isso vou já passar aqui uns cheques e tal, porque Deus vai fazer lá aparecer o dinheiro no banco. Não, isso não é fé, isso é estupidez e crime. Ok? Estupidez logo à partida e crime. Porque não se podem passar cheques sem cobertura. Da mesma forma, ok, se tu crees que estás curado, tu oraste, ou alguém orou por ti, tu acreditaste, libertaste a tua fé, tu falaste a tua fé à existência, né? O poder de Deus operou em ti, né? Tu crês nisso, tu até se calhar sentiste a intervenção de Deus no teu corpo, etc. E tu vais então a um médico confirmar, para ele atestar, né? Jesus disse lá aos leprosos a quem ele tinha ministrado, ide apresentar aos sacerdotes. Eles vão atestar a vossa cura. Então tu vais ao médico, ele vai atestar a tua cura e é o médico que vai decidir, ok, você não precisa mais destes medicamentos porque você está curado. Não és tu pela tua linda cabeça que vais parar de tomar os medicamentos. Isso é estupidez. Desculpem, estultícia. Qual gostarem mais. Ok? Não faças isso. Crês que Deus supra as tuas necessidades? Fantástico. Não vais passar cheques sem cobertura. Ok? Não te vais a comprar 30 mil coisas com o cartão de crédito achando que no final Deus vai lá fazer aparecer o dinheiro no banco para pagar o cartão. Não faças isso. Isso não é sabedoria. Ok?
Isso é falta de sabedoria, mas em alto grau. Em alto grau. Okay? A primeira forma de tu libertares a tua fé, então, é através das tuas palavras. Então é tão importante, né? E é tão importante, e é tão forte, digamos assim, a atenção que Tiago dá à questão do libertar da fé, à questão das palavras como forma de libertação da fé também, que se tu reparares logo no capítulo 3, ele começa a falar de quê? Da língua. Né? Tiago começa logo no capítulo 3, logo depois de falar, né, da questão da fé e das obras, né? Ele aprofunda o tema que está a falar aqui, e o tema principal que ele está a falar é a manifestação e a demonstração da fé por ações correspondentes. Ele aqui não está a falar tanto da questão de que eu faço boas ações para que Deus me salve, não é disso que ele está a falar. É disso que ele está a falar. Okay? Mesmo nas questões da salvação, como nós vimos lá em Efésios, nós não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos seguramente para as boas obras. Alguém que diz que é crente, alguém que diz que é salvo, até pode frequentar uma igreja, mas se a sua vida não atesta aquilo que ele diz crer, será que crê mesmo? Será que é salvo mesmo? Porque ninguém tem um encontro com Jesus e permanece igual. Ninguém tem um cara a cara com Deus, ninguém nasce de novo e continua a agir igual, a falar igual. Não, ninguém. Tu podes ter tido até se calhar uma adesão mental ao cristianismo. Há pessoas que gostam do cristianismo. Mas, meu caro, por tu gostares de bolos não faz-te um pasteleiro. Por tu gostares de pão não faz-te um padeiro. Há pessoas que gostam muito das questões do cristianismo, acham que Jesus foi um personagem fantástico, etc. Mas daí até serem salvos, nascidos de novo, há uma grande distância. Uma coisa é tu receberes Cristo na tua vida. Outra coisa é tu aderires a Cristo. Não sei se me faço entender. Uma coisa é a pessoa realmente nascer de novo. É a pessoa receber Jesus, deixar que Jesus entranhe todo o seu ser e a sua vida é transformada por esse encontro, né? Em que a pessoa, como foi no caso de Saulo de Tarso, cai do seu cavalo, da sua religiosidade, da sua filosofia, da sua maneira de ser, de ver as coisas, etc. E deixa que seja Deus a guiá-lo. Isso é nascer de novo. Que a pessoa é limpa do seu pecado, a pessoa quer ver a sua vida transformada, a pessoa recebe o perdão de Jesus. Isso é uma coisa. Outra coisa é apenas uma mera adesão intelectual ao assunto. Faz lembrar um bocadinho o que aconteceu, né, no início da era cristã, não é? Quando o Evangelho chegou a Roma. Roma era a capital do Império, a zona, o epicentro do paganismo em todo o Império, em todo o mundo civilizado então. E por razões de estratégia sociopolítica, razões económicas, não é? Os imperadores romanos primeiro deram liberdade ao cristianismo e depois até adotaram o cristianismo como a religião oficial do Império.
decretar o cristianismo. A partir de agora, o cristianismo é a religião oficial do Império Romano. Mas, meu caro amigo, meu querido irmão, ninguém se torna cristão por decreto. Okay? Ninguém se torna cristão por decreto. Todos aqueles exércitos de mercenários romanos que constituíam o exército de Roma foram todos batizados no rio e disseram, ok, agora vocês são cristãos. Não, eles eram mercenários assassinos secos, agora eram mercenários assassinos molhados. Não nasceram de novo só porque meteram-nos debaixo d'água. E há pessoas que pensam que se tornam cristãos só porque vão a uma igreja cristã. Não existem igrejas cristãs, existem pessoas cristãs. Não é? Não existem instituições cristãs. Quem são cristãs são as pessoas que as podem constituir. Não é porque tu frequentares uma igreja que és nascido de novo. Eu já vi supostos crentes a agirem piores do que descrentes. Muito pior que descrentes. Eu já vi supostos crentes, cristãos que vão à igreja todos os domingos, mais que uma vez à semana até, a agirem pior e a falarem pior e a terem piores atitudes do que muita gente que nem cristã é. É disto que Tiago está a falar. Tu dizes que és cristão, então mostra-me o teu cristianismo, mostra-me a tua fé pelas tuas obras. Tens que ter ações correspondentes. Senão, é hipocrisia. Pura hipocrisia. Né? Isto na questão da salvação. Né? Na questão da salvação. Agora, eu quero focar essa questão. Eu quero focar este aspecto da forma de nós libertarmos a nossa fé. Ok? A forma como tu podes fazer crescer a tua fé, alimentar a tua fé com a palavra de Deus, mas agora como é que tu vais aplicar isso? Não é apenas, ok, é assim, ok, a fé vem para ouvir a palavra de Deus, fantástico. E agora? E agora? Eu encho-me da palavra de Deus, eu todos os dias leio a Bíblia, eu todos os dias ouço mensagens, boas mensagens, eu todos os dias me encho da palavra de Deus, eu canto, eu adoro, eu louvo com a palavra, eu oro a palavra, eu leio a palavra, eu medito na palavra. E agora? Como é que eu aplico isso à minha vida diária? É como eu digo, tu podes ter toda a tua casa em alta tensão, do ponto de vista elétrico. Do ponto de vista elétrico. Mas se não ligares lá as maquinetas à tomada, ela não vai funcionar. Se não ligares o interruptor, a luz não vai acender. Não é? Então tu tens de ter ações correspondentes. Da mesma forma tens que ter então ações correspondentes à tua fé. E como eu disse, a principal e logo a primeira são as tuas palavras. É aquilo que Paulo escreveu aos Coríntios e chamou-lhe o espírito da fé. Vê lá que isto é tão importante que em 2 Coríntios 4:13, 2 Coríntios 4:13, Paulo fala no espírito da fé. Né? Ele está a citar o Salmo 116, versículo 10. Né? Ele está a citar o Salmo 116, versículo 10. E ele diz, ora, temos o mesmo espírito de fé conforme está escrito. Né? Salmo 116, 10. Criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Isto é tão importante a questão das palavras que a palavra de Deus chama-lhe o espírito da fé, crer e falar. Crer e falar. Tu queres saber como é que alguém está do ponto de vista da sua fé? Põe a pessoa a falar. Põe a pessoa a falar.
A tua fé só é importante no ponto em que ela é manifesta e libertada. Fé potencial não tem valor algum. Os cemitérios estão cheios de gente com potencial. O inferno está cheio de gente que morreu com potencial, podia ter ganho o mundo para Deus. Potencial não tem valor algum. Toda a tua fé, diz Tiago, sem obras correspondentes, é tão boa como morta. Não funciona. Não funciona. Repara que, por exemplo, Jesus nos Evangelhos, muitas vezes ele quantifica a fé das pessoas. Ele fala em pessoas com fé, sem fé, com muita fé, com pouca fé, nunca vi tanta fé. Ele utiliza muitas vezes termos para não só qualificar, mas acima de tudo quantificar a fé. Mas vocês não têm fé. Mas porquê vocês agiram sem fé? Nunca vi homem com tão pouca fé. Ou nunca vi tamanha fé em Israel, como ele disse. Não, portanto, grande fé, como ele chamou o outro, né, lá ao centurião. Né? Grande fé. Como é que Jesus quantificava a fé das pessoas? Jesus quantificava a fé das pessoas através da ação correspondente dessas pessoas em função da sua fé. A ação correspondente das pessoas definia a sua fé. E na maior parte dos casos, né? Na maior parte dos casos, sempre a questão das palavras. A questão das palavras. A fé tem que ter sempre palavras correspondentes, palavras de fé correspondentes. A palavra de Deus mesmo diz lá em Romanos que nós somos salvos como? Crendo e falando. Crendo e falando. Não é isso que diz lá em Romanos 10? Romanos 10, 8 a 10. Mas que diz a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra de fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Com as tuas palavras tu falas para alguma coisa. As tuas palavras levam-te ao encontro das promessas de Deus. Neste caso aqui de Romanos 8 a 10, as tuas palavras trazem-te a salvação. Elas fazem confissão para a salvação. Esta palavra confissão no grego são duas palavras que é homologeo. Homologeo. Significa dizer o mesmo. Dizer o mesmo. Concordar com. Com o quê? Com aquilo que Deus diz. Então, com as tuas palavras, tu fazes confissão para a salvação. Tu falas a mesma coisa que Deus diz em relação à salvação. Portanto, as tuas palavras levam-te ao encontro das promessas de Deus. Neste caso, Paulo está a falar de salvação. Mas seja salvação, seja cura, bênção familiar, física, financeira, seja lá o que for. As tuas palavras são o veículo de transporte. As tuas palavras são o veículo de transporte que te levam ao teu destino, que são as promessas de Deus. As promessas de Deus, essas sim, existem em estado latente, em potencial nas Escrituras. A palavra de Deus diz que se tu estás em Cristo já foste abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Já foste abençoado. Não vais ser, já foste abençoado. O apóstolo Pedro também diz que Deus já nos deu tudo aquilo que diz respeito à vida e à piedade. Tudo aquilo que diz respeito à nossa vida física, material e também espiritual, Ele já nos deu tudo. Ele não vai dar, já nos deu. Mas então porquê é que nós não estamos a experimentar tudo ainda? Porque ainda não usamos o veículo de transporte de forma suficiente para alcançar todas essas promessas.
Ainda não alcançamos. Ainda não tomamos posse. Em alguns casos não chegou a hora ainda. Em alguns casos não chegou a hora. Na maior parte dos casos, o veículo de transporte ainda não te fez chegar lá. Ainda não falaste, não agiste em conformidade com a tua fé o suficiente. A tua fé ainda está fraca. Não tens libertado a tua fé de uma forma correta. A coisa tem que agir, né? O motor, quando não é usado, ele começa a perder a força. Depois tem muita dificuldade em funcionar, quando está muito tempo em desuso. Deus deu-te essa ferramenta tremenda, que são as palavras para tu falares. No entanto, muitas vezes nós usamos as palavras contra nós, em vez de usarmos a nosso favor. Nós estamos muitas vezes tão envolvidos neste mundo terreno, material, que falamos em conformidade com as circunstâncias e não em conformidade com a palavra de Deus. Dizemos que queremos uma coisa, mas na realidade nós não queremos mesmo nisso. Porque a Bíblia diz que a boca sempre fala que o coração está cheio. E especialmente numa circunstância difícil, quando nós estamos apertados, nós vamos sempre falar aquilo que realmente queremos. Queremos, de querer, de acreditar. Às vezes tu achas que tu acreditas de uma determinada maneira. Mas se calhar não acreditas mesmo ainda. Porque quando apertado, aquilo que sai da tua boca não é isso que tu dizes acreditar. Eu não estou a falar para ti, estou a falar para a pessoa que está sentada ao teu lado no sofá. Vou dar um exemplo muito simples. Por exemplo, muitos cristãos dizem acreditar que Jesus já tomou sobre si todas as suas enfermidades e levou as suas doenças. Sim ou não? Certo. Tu acreditas nisso, muitos cristãos acreditam nisso. Muitos dizem acreditar nisso, mas na realidade se calhar não acreditam mesmo. Porque muitas vezes até usam a enfermidade para se definirem. Por exemplo, quantas vezes já ouviste um cristão dizer e tal, eu não posso comer isto porque sou diabético. Ou eu não posso agir assim porque sou hipertenso, porque sou não sei o quê. Tu és o quê? Desde quando é que a enfermidade te define? Se tu acreditas que Jesus tomou sobre si todas as tuas dores, as tuas enfermidades, as tuas doenças, por que é que tu dizes que és diabético, por exemplo? Tu podes estar a padecer dessa enfermidade, mas isso é um facto temporal, não é a verdade. E quando tu te defines com essa doença, tu estás a aceitar essa verdade como sendo real para ti. Outros não chegam ao ponto de se definir, não dizem eu sou diabético. Dizem assim, eu não posso comer isso, porque senão os meus diabetes sobem. Os quê? De quem? Os meus. São teus. Então como é que tu acreditas que Jesus tomou sobre ele todas as nossas doenças e enfermidades e continuas a chamar a doença como uma coisa tua? Deus não te vai tirar, não pode tirar de ti uma coisa que tu passas a vida a dizer que é teu. Se a enfermidade vem do diabo, tu passas a vida a dizer não, são os meus diabetes, são os meus bicos de papagaio, são os meus... Chopa! Nada disso. Estou a dar um exemplo muito simples de formas erradas como nós falamos. Muda as tuas palavras e vais mudar a tua vida. Eu vou repetir que alguns não ouviram bem. Muda as tuas palavras e mudarás a tua vida. Tiago, lê o capítulo 3 de Tiago.
Ele diz que um membro tão pequenino como a língua na nossa boca move todo o nosso ser. Como aquele freio na boca do cavalo muda a direção do cavalo. Como aquele pequeno leme num grande navio muda a direção do navio. Hello? Muda aquilo que sai da tua boca. Muda as tuas palavras e vais mudar a tua vida. Acredita nisso. Acredita nisso. Se não tens nada de bom para falar, se há uma altura que estás muito chateado, estás não sei o quê, está calado, não digas nada. A palavra de Deus ensina-nos que aquilo que nós falamos depois não podemos ir buscar. São como as flechas, né? Que saem lá do arco. Depois de largada a flecha, não dá para ir buscar a flecha. Pessoas às vezes numa conversa com algumas palavras carregadas de mágoa, porque estão numa discussão acesa e não sei o que, às vezes destroem anos de coisas boas que estão a construir com momentos irrefletidos em que da sua boca saem palavras malignas. Não deve ser assim. Não deve ser assim. Então o que é que tu vais falar? Fala de forma diferente. Não falas como o mundo. Eu já ouvi crentes em algumas igrejas, líderes, gente que é crente há décadas, a usar um vernáculo com palavras que não estão no dicionário. Não sei se me faço entender. Mas onde eu venho, ou lá na minha terra, ou lá não sei o quê, ou ali no meu bairro, toda a gente fala, mas tu não és toda a gente. Tu não és toda a gente. Fala de forma diferente. Liberta a tua fé com as tuas palavras. Que as tuas palavras estejam de acordo com aquilo que está no teu coração. E se alguma coisa no teu coração não está bem, alimentam de coisas boas. Isto é muito importante. Tu tens que alimentar o teu coração das coisas boas. Se tu puseres um mau combustível no teu carro, ele vai começar a engasgar, ele não vai funcionar bem. Eu vou pôr ali que é mais barato combustível, não sei o quê, né? A malta muitas vezes faz isso, põe combustível às vezes em sítios duvidosos e depois o carro não funciona muito bem. E depois vai ter que ir reparar o carro e ficou muito mais cara a reparação do carro do que estar a pôr o combustível 1 ou 2 cêntimos mais caro. De qualidade. Tu não és toda a gente. Fala de forma diferente. Muda as tuas palavras. Amém? Jesus ensina-nos sobre isso muito. Jesus ensina-nos muito sobre isso. O poder das palavras. Ele ensinou muito, eu tenho falado muito na igreja sobre isto, a questão, por exemplo, Marcos 11. Marcos 11 é um texto tremendo, lê várias vezes Marcos 11, estuda Marcos 11. É um dos principais capítulos na Bíblia sobre o ensino de fé, sobre o ensino da utilização das palavras. Tende fé em Deus, como ele disse lá em Marcos 11, no versículo 22, ou tende a fé de Deus, ou tende o tipo de fé que Deus tem. Fala à existência as coisas que tu queres ver. Fala o que tu queres ver. Tu tens que falar não aquilo que tu vês, mas aquilo que tu queres ver. Muda a tua maneira de pensar. Jesus ensinou sobre isto. Repara que este capítulo, por exemplo, no versículo 23, que é um versículo chave sobre o ensino de fé. As pessoas pensam que fé é só o crer. Não, no versículo 23 de Marcos 11, Jesus fala uma vez no crer e 3 vezes no dizer, no falar. Fala aquilo que tu queres ver. Fala à montanha, não fales da montanha.
E depois ele diz, tudo o que tu disseste será feito, na parte final, no versículo 23. Né? Primeiro ele diz, qualquer que disser este mundo, qualquer pessoa. Às vezes há pessoas que não entendem. Repara, Jesus diz qualquer pessoa, ele não diz qualquer crente. Ele não disse qualquer crente, ele disse qualquer um. Qualquer que disser este monte é que lança-te no mar. Portanto, Deus estabeleceu princípios espirituais que operam tanto para crente como para não crente. São leis espirituais. O princípio da sementeira e ceifa, o princípio do poder das palavras. A morte e a vida estão no poder da língua, aquele que ama comerá do seu fruto, como diz em Provérbios 18, 21. São princípios eternos, são princípios transversais à humanidade, funcionam com qualquer um. Porque é que às vezes há não crentes que têm mais sucesso do que crentes? Porque há não crentes que por vezes são mais sábios. A Bíblia diz que muitas vezes os filhos das trevas são mais sábios que os filhos da luz. Está escrito. Se um não crente usar os princípios de Deus, mesmo nem sabendo que são princípios de Deus, ele vai ter sucesso. Se um crente, mesmo sendo crente nascido novo, não usar os princípios de Deus, ele não vai ter sucesso. Ele um dia, quando morrer, vai para o céu, vai para a presença de Deus. Mas vai passar o inferno nesta terra. Isso vai. Porque ele não vai aplicar os princípios de Deus. Por vários motivos. Então muda. Muda. Começa a aplicar os princípios de Deus. Começa a aplicar a tua fé. Começa a libertar a tua fé. Qualquer que disser este mundo. E depois ele diz, tudo o que disser será feito. Tudo. Quantas coisas? Tudo. Aquilo que estás a viver hoje é o produto das tuas palavras de ontem. Se tu queres mudar e queres viver e receber algo diferente no futuro, começa agora a falar de forma diferente. As nossas palavras são sementes. Se tu queres mudar o fruto do amanhã, muda a sementeira de hoje. Não te queixes nunca daquilo que tu permitiste. Não te queixes nunca daquilo que tu permitiste. Nós estamos a receber hoje o fruto daquilo que semeámos e plantámos ontem. Então, se não estamos a gostar muito do fruto, vamos mudar. O fruto pode ser melhor, então vamos melhorar a semente. Eu, se calhar, 70% do tempo até falo bem, no sentido de que consigo transmitir a minha fé, falar a minha fé e falar as coisas certas, não me deixar dominar pelo medo, não me deixar dominar pela ansiedade, pela preocupação, pela dúvida, pela ira. 70%, ok, podia ser pior, mas vamos melhorar. Vamos melhorar para 80%, para 90%, para 100%, vamos melhorar, vamos mudar um bocadinho. Estamos todos em processo de crescimento. Tu podes melhorar. Liberta a tua fé. O poder das palavras é tremendo. O poder das palavras. Devia tanto para falar sobre isso, agora não temos tempo. Não basta, né? Não basta ter fé. Não basta ter fé, temos que saber aplicar a nossa fé. Nós temos que saber aplicar a nossa fé. Temos que saber libertar a fé. É interessante aqui, no versículo 23, né, de Marcos 11, estamos a concluir, no versículo 23 de Marcos 11, ele fala acerca de não duvidarmos em nosso coração, mas crermos. Não duvidarmos. Aqui não, este duvidar, esta palavra duvidar no original, diacrino, esta palavra não significa estar hesitante, será, não será, não. Esta palavra significa separar.
completamente. Fazer uma distinção, opor, discordar. É por isso que a Bíblia nos ensina a confessar, né? O tal homologueo, o tal falar o mesmo que Deus fala. Este duvidar significa falar em oposição a, significa separar completamente. Não é apenas ali uma pequena hesitação, vou, não vou, faço, não. Não, é separar, opor, né? É um dos significados desta palavra no original. Distinguir, pôr de parte, discordar por completo. Então aquilo que Jesus está a dizer é que aquilo que nós dizemos com a nossa boca não deve discordar daquilo que nós queremos no nosso coração. Há pessoas que vivem uma espécie de estrabismo espiritual. Dizem crer numa coisa, mas falam outra. Dizem crer numa coisa, mas vivem de forma diferente. Dizem ser uma coisa, mas exteriorizam de forma totalmente distinta. Né? Isto não é bom. Né? É uma incongruência total. Uma incongruência total. Né? É uma incoerência total. Nós temos que ser coerentes. Ok? Primeiro, enchermos o nosso coração das coisas certas. Enchermos o nosso coração das coisas certas. Filtrarmos ao máximo o darmos ouvidos àquilo que não presta. Seja através da televisão, da internet, pessoas. Tu não tens que aturar conversas tóxicas. Deixa-me ir mais à frente e mais além. Tu não tens que aturar pessoas tóxicas. Mas ele é meu tio, é meu primo, é meu irmão da igreja. Meu querido, tens que amar todos os teus irmãos da igreja, tens que amar todas as pessoas. Fantástico. Mas, se tu queres ir para um determinado patamar com Deus e aquela pessoa só produz toxicidade nas suas atitudes, nas suas palavras, não tens que lhe dar guarida. Não vos senteis na roda dos escarnecedores. Não estejam nessas rodas daqueles que passam a vida a duvidar, a descrer, a agir de forma errada, a falar de forma estranha. Não tens que estar. Não tens que estar. Por isso, cuida daquilo que tu ouves, cuida de com quem falas, cuida daquilo que lês. Ok? Então, filtra bem isso. Enche-te da palavra. Filtra bem todas as coisas. Né? Ser nobre, como a Bíblia diz, ser nobre como os de Bereia. Filtra tudo pela palavra de Deus. Porque disseram, que não interessa o que disseram, está na Bíblia, está de acordo com as Escrituras. Se não está, nem que tenha sido, como diz lá Paulo aos Gálatas, nem que venha um anjo do céu, esquece. Porque deram uma profecia, esquece. Há pessoas que são mais guiadas por profetas do que pela palavra de Deus. Esquece. Tudo o que tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Se não tiver, põe de parte. Não serve. Não serve. Tem que estar de acordo com as Escrituras. Profecias são fantásticas, visões são fantásticas, revelações são fantásticas, se estiverem de acordo com as Escrituras. Se vierem do coração de Deus de acordo com as Escrituras. Caso contrário, põe de parte. Não vem de Deus. Não vem de Deus. Então filtra tudo isso muito bem. Filtra isso muito bem. E depois liberta essa fé pura, essa fé verdadeira, essa fé autêntica. Liberta através de palavras de acordo com as Escrituras, falando da tua fé à existência, sem medo, com autoridade nas tuas palavras, com verdade nas tuas palavras. Não tens de ter medo de nada.
Não tens que temer coisa alguma nem ninguém, porque Deus está contigo todos os dias. Ele vai te ajudar cada vez mais a caminhares em fé todos os dias da tua vida. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra nesta noite. Louvamos o teu nome, Senhor. Eu oro, Pai, que cada pessoa possa aplicar aquilo que ouviu à sua situação, à sua vida, à sua necessidade. Eu oro, Pai, que eu possa ter sido claro, e se eu fui em alguma parte não muito claro, que tu possas ajudar todos a entender-se aquilo que foi transmitido. Que cada um possa crescer cada vez mais espiritualmente, de acordo com o caráter de Jesus, à luz da tua palavra. Obrigado mesmo, Pai. Obrigado mesmo porque tu nos ensinas a libertar a nossa fé com palavras e ações correspondentes à nossa fé. E nós veremos os teus planos, a tua escritura a cumprir-se diante dos nossos olhos. Eu te louvo por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor vos abençoe. Tenham um resto de noite muito abençoada e vemo-nos em breve.